Nessa série, eu, Karina Oliani, converso com pessoas de todos os cantos do planeta engajadas na construção de um mundo mais sustentável. No episódio de hoje, recebo Silvio Rocha, produtor de cinema responsável pelo filme Um Presente à Prova de Futuro, para conversarmos sobre economia circular. Silvio Rocha, que prazer enorme receber você. Olá, Karina, prazer enorme estar com você aqui, podendo dividir um pouco essa experiência que eu tive na produção desse doc. Que legal, Silvio. Quando você estava produzindo esse filme, quais foram as principais diferenças que você encontrou entre a economia circular e a economia linear? O que é a economia circular? Para mim, a economia circular é uma mudança de mentalidade mesmo, ou seja, a gente encara, né, os recursos de uma forma completamente diferente do que a gente vem encarando nos últimos, 100 anos do capitalismo linear, ou seja, eles são finitos e a gente precisa tratar esses recursos como assim sendo. Então, a gente precisa pensar em produtos e serviços que a gente mantenha esses ativos naturais por mais tempo girando dentro da economia, fazendo com que, né, a exploração desses recursos diminua e a geração de descarte e resíduo também seja dramaticamente diminuída. Saiu recentemente uma pesquisa que diz que nós, seres humanos, estamos consumindo os recursos de 1,7, ou seja, quase 2 planetas Terras, né? E quanto mais a gente vê que a população humana cresce, inversamente proporcional, a vida selvagem e as áreas de recursos naturais diminuem drasticamente. Até quando você acha que o planeta consegue nos aguentar nesse ritmo de consumo? A gente está beirando um ponto de, acho que não retorno, né? A gente precisa, de fato, olhar para isso com muito mais atenção. Quando a Terra tinha 2 bilhões, 3 bilhões, ainda poderia se pensar que a Terra conseguia se regenerar, né, mais rápido do que a gente conseguia consumir esses recursos. Já não é mais o caso. O que a economia circular faz que causa mais impacto positivo no planeta? A gente teve a oportunidade no documentário de visitar a Holanda, né, os Países Baixos, e lá tem uma história muito interessante, justamente por eles serem um país totalmente escasso de recursos naturais e sempre tiveram isso muito, muito claro do ponto de vista da sua existência. O clima lá também é bastante hostil, muito inverno. Se criou condições justamente das pessoas olharem para a natureza, olharem para os recursos como se de fato eles possam não existir mais. Então eles têm que dar muito valor àquele recurso. Praticamente não existe lixo indo para aterros sanitários naqueles países. Você sabe se já existem leis que, de alguma maneira, fazem com que as empresas comecem a prestar atenção e pensar numa economia mais circular e menos predatória? Sem dúvida. O poder público nesses países é bastante atuante, eles têm leis bastante severas e de médio e longo prazo. Então, a Holanda vai se tornar um país circular em 2050 como país. Então, isso realmente é um marco enorme. Mas eu acredito muito também no poder do movimento das empresas, ou seja, elas podem resolver a situação numa reunião de board, ou seja, numa canetada, ela muda e ela pode parar de oferecer um produto ou um serviço que causa impacto. Bom, resumindo pelo que você falou, a gente tem algumas frentes de começar essa mudança. A primeira é o indivíduo e principalmente através da educação, né? A maneira como as pessoas enxergam o planeta e como a gente pode ou não utilizar esses recursos que estão disponíveis aqui. Depois são as empresas, então o segundo setor, e por fim o terceiro setor e o governo, né? E a gente conseguir realmente ter leis que façam com que as empresas sejam um pouquinho mais sustentáveis e se preocupem um pouco mais com a natureza. Essa geração é completamente diferente da nossa. Eles realmente se preocupam muito mais com o impacto que as empresas e nós, como indivíduos, causamos nas nossas ações e nossas escolhas. Então, essa agenda ela vai ser acelerada. Tomara que dê tempo, mas acho que vai haver uma aceleração importante agora. Perfeito, Silvio, muito obrigada. E é um tema de extrema importância, né, para a gente trazer à tona e começar a prestar mais atenção nele. E foi um prazer conversar com você.